Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Leilane, mentora e coordenadora MAPA e perita criminal do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito pedido aqui pelo pessoal no canal, que é como estudar para o concurso de perito criminal de Pernambuco. Então temos aí um concurso previsto, vou contar um pouquinho mais sobre a situação dele, vamos falar sobre o raio-x do último edital, que já podemos esperar para o novo edital, e principalmente como traçar uma estratégia de estudos para o novo concurso de perito de Pernambuco. Estou gravando esse vídeo hoje, dia 2 de agosto de 2022, então nós estamos em pré-edital, o edital novo não saiu ainda. Se você está assistindo esse vídeo, se deparou com ele depois da publicação do novo edital, desconsidera isso daqui, procura um vídeo novo, procura uma nova estratégia, que aí sim deve ser focada totalmente no novo edital. Mas se você está vendo esse vídeo antes da publicação do novo edital, aí sim, vamos com tudo aqui, ver a estratégia de estudos para esse concurso. Temos um mapinha mental aqui. Começar falando então do último edital, o que a gente teve nele, próximo concurso, quais informações a gente tem, como começar a estudar e estratégia de estudos. Então, se você está curtindo esse assunto aqui, quer começar a estudar para perito de Pernambuco, deixa aqui o like também no vídeo e se inscreva no canal caso não tenha se inscrito ainda. Começando então pelo último edital. Então, sempre que a gente vai traçar uma estratégia de estudos para o novo concurso, a melhor base que a gente tem, né, é o último edital. Quando foi ele? Foi em 2016. Eu lembro aqui desse concurso, quando ele abriu, que, se eu não me engano, caiu no mesmo dia da PCDF, lá em 2016. Já estava estudando para concursos nessa época, e aí eu optei por fazer o de perito da PCDF. Então, foi ali lá para julho de 2006, as provas do concurso de perito de Pernambuco, o último que teve. Nós tivemos nesse concurso 96 vagas para perito criminal. A banca foi Sebrasp, conhecida também como CESP. Áreas no concurso foram essas aqui. Eu não vou ficar falando, qualquer coisa você pausa aqui o vídeo e lê as áreas para saber se você foi contemplado ou não. Requisitos para o concurso de perito criminal era o diploma de curso superior, então naquelas áreas descritas ali, e CNHB, também foi uma exigência do concurso, tem então carteira aqui de motorista. Etapas do concurso, entrando aí na parte legal que interessa para a nossa estratégia. Nós tivemos a prova objetiva, prova discursiva, prova de capacidade física, avaliação psicológica, exame médico, investigação social e curso de formação. Então, foi um concurso aí completo, com basicamente todas as etapas que a gente pode esperar para um concurso de perito criminal. O que a gente teve na prova objetiva? Foram 30 questões de conhecimentos gerais e 70 questões de conhecimentos específicos. E já aqui, a gente já tira uma informação muito importante para a nossa estratégia. Se você não pescou ainda, presta atenção, ó. Mais da metade da sua nota, 70% da sua nota, era de conhecimentos específicos. Então, essa parte da prova valia muito mais do que conhecimentos gerais. O que caiu em conhecimentos gerais? Ó, 30% só e não foi pouco. A língua portuguesa, raciocínio lógico, direito penal, processual penal e o estatuto da PCPE. E na parte de conhecimentos específicos, caíram as específicas de cada área. E eu vou deixar aqui o link para baixar o edital desse concurso e você pode ir lá e pegar o conteúdo programático, pode não, deve pegar o conteúdo programático para saber o que caiu de específicas da sua área. Mas normalmente são matérias aí que cada um daqueles cursos lá viu dentro da faculdade. Tivemos também prova discursiva, cada vez mais comum nos concursos de perito criminal, que foi um estudo de caso e um texto dissertativo, também conhecido como questão teórica. Estudo de caso, aí eu até trouxe aqui um print do que caiu ali para os biólogos, se eu não me engano, aqui que eu tirei. Então, o estudo de caso, ele traz uma historinha e pede para você dissertar, né, com aspectos técnicos com base naquela historinha ali. O texto dissertativo, ele é muito parecido em questão de quais conhecimentos você precisa para responder. Então, você precisa dos conhecimentos específicos da sua área para responder, mas ele não tem um caso hipotético, aqui não é um estudo de caso. É uma questão pura, né? É responder o que eles estão perguntando ali, não tem que interpretar o caso. Mas então foram essas duas provas aqui, dois tipos de prova, né, na prova discursiva. Tivemos prova de capacidade física, peguei aqui os testes que caíram, barra, impulsão horizontal, natação e corrida, e vários desses aqui, ó, não dá para deixar para se preparar em última hora, né, natação principalmente, não precisa de um tempo maior de preparação. E as demais etapas, eu não vou entrar aqui em cada uma delas, né, o que cobrou e tudo mais,
o que que avalia, que a gente tem aqui vídeo no canal e tem artigo no blog só sobre as etapas do concurso de perito criminal. Eu deixo aqui na descrição também para quem quiser se aprofundar, mas nosso foco aqui, então, vai ser na prova objetiva, na prova discursiva e na prova de capacidade física, que é para as quais vocês devem estar começando a se preparar já, o quanto antes, ontem, tá? Ou no máximo aí, finalizou esse vídeo, fez as suas anotações, vai lá e já começa a sua preparação, mas não procrastine mais. O que que a gente tem, então, no próximo concurso de perito de Pernambuco? Situação autorizado. Então, o secretário lá divulgou que o concurso estaria autorizado já. Eu não cheguei a ver um documento formal, né, falando, mas a notícia que a gente tem aqui está autorizado o concurso. Ou seja, o governo deu aval já para ser realizado o concurso. Não temos ainda número de vagas, não temos as áreas que serão contempladas, não temos a banca. E o próximo passo, então, é justamente a escolha da banca. Então, pode ter um processo aí de licitação ou de dispensa de licitação, em que eles vão fechar o contrato com uma banca, e essa banca, assim, vai ser responsável por publicar o edital. E aí, tendo a definição da banca, o próximo passo aí já é a publicação do edital do concurso. Mas, então, temos pouquíssimas informações, só sabemos que pode, então, acontecer em breve, então está autorizado, quem sabe aí em 2022, 2023, mas Pernambuco aí é um concurso previsto. E como que eu começo a estudar para esse concurso? Bom, principalmente a gente vai utilizar as informações do edital anterior para montar o nosso planejamento. Por quê? Né? É velho, né? Faz 6 anos que saiu o último concurso e nem é tão velho assim, tá? Então tem pessoal ali às vezes se baseia em editais de 10, 12 anos atrás. Então 2016 não é tão velho assim. Mas é importante que vocês saibam, pessoal, entrando agora no mundo dos concursos, principalmente, que quem determina o que vai ter ali no edital, as fases, as matérias e tudo mais, é a instituição e não a banca. Então, independentemente da banca que for escolhida aqui, a tendência é que o novo edital seja, no mínimo, muito parecido com o edital anterior. E o edital anterior de Pernambuco, a gente viu aqui as matérias, né, que caíram na prova objetiva, principalmente, ele está bem atualizado em relação a o que tem caído mais em concursos de perito criminal. Língua portuguesa, processo penal, direito penal, por exemplo, são as 3 disciplinas mais cobradas em concursos de perito criminal. Então, mesmo que o edital seja antigo, digamos assim, é a principal ferramenta que a gente tem para começar os nossos estudos o quanto antes. Então, é com base no edital anterior de 2016, que eu mostrei aqui os principais pontos para vocês, que a gente vai traçar aqui o nosso planejamento, ok? Então, quem escolhe edital é a instituição, e isso vale para qualquer concurso, tá? Não só para Pernambuco. Agora sim, então, olhamos ali o último edital, o que caiu, o que é que vocês têm que começar antes, e vamos, então, traçar a nossa estratégia de estudos. Vou dar uma pincelada aqui, então, claro, em uma aula não tem como falar todos os aspectos da estratégia, mas vai ser mais do que suficiente para que vocês parem de procrastinar e comecem a estudar o quanto antes. Então, parem de enrolar e querer mais informações e tudo mais. Aqui tem o suficiente para vocês iniciarem os estudos, tá? E aí a gente vai focar aqui na prova física, na prova objetiva e na prova discursiva. Bom, prova física, né? Vocês viram ali que tem alguns testes difíceis, né? A natação, a corrida, não são coisas que a gente começa a fazer da noite para o dia. Então, todo mundo que está prestando até concurso para perito criminal, quer prestar concurso para perito criminal, independentemente se vai fazer a prova de Pernambuco ou não, deveria começar a preparação para a prova física o quanto antes, tá, galera? Não deixa para se preparar para a prova física depois da publicação do edital ou quando viu ali que foi aprovado, tá? Muito importante vocês começarem isso daqui o quanto antes. A prova objetiva, então, é onde a gente tem o maior material aqui em relação à estratégia, né? É onde a gente precisa se organizar melhor. Que a prova física, bom, você pode começar com algumas caminhadas, vai lá, se matricula na academia, procura umas coisas na internet. Só de separar um tempinho ali na semana para isso, você já estaria num bom caminho aí de preparação. Mas a prova objetiva, você precisa de um planejamento melhor, de uma estratégia melhor. Então, não deixe para só sair estudando ali na ordem do edital ou na hora que der vontade, tá? Concursos de perito criminal estão cada vez mais concorridos, então a gente precisa ter uma boa estratégia, vencer o concorrente na estratégia no planejamento. E aí vocês começam aqui com esse planejamento.
Primeira coisa que vocês precisam fazer, quem não fez ainda, é organização da rotina. Sempre pergunto para quem acompanha a gente ali nas lives, quando a gente está falando de procrastinação, de planejamento, pergunto quem é que tem a rotina inteira ali no papel, né? Ou no Google Agenda, no celular, que sabe quando é hora de fazer cada uma das coisas, incluindo estudar, incluindo dormir, ir no banheiro, lazer, essas coisas. E a maioria das pessoas não tem. Então, por experiência própria, e eu sei que a maioria de vocês que está assistindo esse vídeo aqui também, eu infiro que não tem a rotina planejada na ponta do lápis. E quando a gente está estudando para concurso, isso é extremamente essencial. Você ter horários definidos para cada uma das coisas que você for fazer no dia. Se você não tiver isso, você está abrindo uma margem aí para procrastinação, para deixar para depois, para estudar menos do que poderia estudar, margem até às vezes para autocobrança. Então, se você não tem horários definidos, você nunca acha que está fazendo o suficiente. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer antes de organizar os estudos em si, antes de falar de cronograma de estudos, é organizar a rotina, ok? Então, bota aí no papel todos os seus horários, em qual horário que vai estudar para concurso, isso vai ser essencial. Aí sim a gente começa a organizar o cronograma de estudos. Então, como que a gente faz isso, tá? Existem várias metodologias de organização de cronograma, várias metodologias para planejar os estudos. Eu trouxe aqui a mais simples de todas, provavelmente a mais conhecida da galera, que é a do quadro horário, né? Então, você tem ali os dias da semana bonitinhos. Vou mostrar aqui um exemplo de cronograma. Você tem os dias da semana, você tem o horário ali, você definiu o horário em qual você vai estudar, e você tem quais disciplinas que você vai estudar em cada um desses horários. Esse aqui é um método mais simples possível para você iniciar os seus estudos. Ele tem algumas desvantagens, algumas falhas, mas é o mais fácil de ser implementado porque a gente conhece, é fácil de colocar em prática. Então comecem pelo mais fácil, tá? Não queiram inventar a moda aí, se nem o básico vocês não conseguem fazer ainda. E esse quadro horário aqui, o que eu sugiro que vocês tenham? 5 dias de estudo e 2 dias de revisão, para quem vai estudar os 7 dias da semana, ou 4 dias de estudo e 1 dia de revisão, para quem vai estudar 5 ou 6 dias da semana. Então, deixar pelo menos 1 dia para revisões do que você tem estudado até então. Então, é um erro muito grande, eu coloquei aqui ó, a revisão nesse cronograma de exemplo. É um erro muito grande você começar a estudar e só deixar para revisar depois que fecha a matéria, pior ainda, depois que fecha o edital, nas vésperas da prova. Então, não cometam esse erro, pessoal. Quem vai começar a organizar os estudos agora tem que incluir desde já as revisões dos conteúdos estudados. Não importa se você estudou um tópico de uma matéria, você vai fazer revisões dele durante a semana, ok? Nesse cronograma aqui, então, que você vai organizar ali dentro da sua carga horária, eu colocaria para Pernambuco, no máximo 4 matérias, 3 para objetiva e 1 para discursiva. Você pode colocar um pouquinho mais, se você já tem experiência em concursos, já vem estudando há bastante tempo. Mas, pessoal, iniciante, começando agora, não passa dessas 4 matérias, porque senão você vai se enrolar. E quais seriam essas matérias aqui? Uma matéria eu estou contando como se fosse a discursiva, então a gente já entrou aqui no planejamento da prova discursiva. E colocarei aí mais ou menos 10% da sua carga horária para a discursiva. Ainda é pouco, né, pensando no peso da discursiva, mas para um iniciante não vai dar para colocar muito mais que isso, até porque você ainda tem que estudar as matérias, né, da parte objetiva, de conhecimentos específicos, para fazer bastante discursiva. Então, mais ou menos 10% da carga horária. Uma matéria de conhecimentos específicos. Só que essa matéria aqui, ela vai compor a maior parte da sua carga horária, e pensando na divisão das disciplinas. Então, 40% daqueles horários que você separou para estudar durante a semana, eu dedicaria a conhecimentos específicos. Por quê? Porque a gente viu lá, do último edital, que a gente teve 70 questões, 70 pontos só de conhecimentos específicos. E até, alguém pode me corrigir aqui depois, eu não cheguei a ver no edital se tinha peso diferente das questões, porque às vezes tem editais que tem ali, por exemplo, parte de conhecimentos gerais vale 1 ponto por questão e conhecimentos específicos vale 1,5 ponto, 2 pontos. Eu não cheguei a ver esse detalhe, peço desculpas por isso, mas mesmo que seja só 1 ponto por questão, que é o padrão, conhecimentos específicos para Pernambuco está valendo aí 70%, e eu acredito muito que isso vá se manter na próxima prova.
Então, a maior parte da sua semana, metade dela aí mais ou menos, você deveria estar dedicando à parte de conhecimentos específicos, estudando mais tópicos, com mais calma, com mais profundidade, e aproveitando então que a gente está em pré-edital e dá tempo de fazer isso. E as 2 matérias restantes, colocaria 2 ali de conhecimentos gerais e intercalando entre uma e outra ali na metade restante do seu cronograma. E aí vejam que nesse cronograma que eu coloquei de exemplo aqui, seria um cronograma para 7 dias, eu tentei seguir mais ou menos essa distribuição. É aproximado, tá? Vai depender aí da distribuição da sua carga horária ao longo dos dias. Mas aqui, então, eu tenho uma boa parte do tempo para específicas, então 2 dias inteiros para específicas, e nos demais dias a gente tem revisões, tem as matérias de conhecimentos gerais, 2 matérias eu peguei, e tem ali a parte para discursiva também. Então, vocês vão imitar isso aqui mais ou menos para 5 dias ou para 4 dias dentro da carga horária que vocês separaram aí na etapa de organização da rotina para o estudo para concurso. Isso aqui é mais do que suficiente para quem está começando. Não inventem de querer estudar tudo que está ali no edital de uma vez, tá? Isso pode ser um tiro no pé, tá? Então, no máximo, 4 disciplinas para quem está começando. E as revisões, então? Como que a gente faz as revisões? Então, a gente colocou ali alguns dias de estudo, alguns dias de revisão. O método principal, né, para fazer revisões, que vocês devem conhecer, são questões de concurso. E para isso eu indico plataformas de questões. A gente tem o que? Concursos, tem o Tec Concursos, tem plataformas dentro também da assinatura de cursinhos, mas para você vai precisar, então, de muitas questões de concurso para estudar bem, para treinar para o concurso de perito de Pernambuco. Então, esse seria seu método principal. Mas a gente não revisa só com questões de concurso. Então, existem vários outros recursos de memorização, principalmente memorização ativa, né, em que você interage com a matéria, que complementa a revisão pelas questões. Então, também pode alternar ali um mapa mental, uma ficha, técnica da validação. Então, foca nas revisões ativas, métodos que realmente funcionam. Isso de releitura, grifos, resumos, são métodos passivos que não vão te ajudar no pré-edital. Para mais informações, né, sobre isso, o que é um método ativo, o que é um método passivo, por que o resumo não é legal, não é interessante, embora a maioria das pessoas façam, entra lá no nosso blog e dá uma olhada nos artigos que a gente já explicou em detalhes essa questão do estudo ativo e estudo passivo. E outro ponto muito importante das revisões aqui é que você precisa manter um certo controle aí do que você está estudando, do que você está revisando e como está o seu desempenho. Então, para não ir às cegas, né? Começa a estudar, a revisar, ok, mas você não sabe se está bem numa matéria, se está mal, se precisa melhorar, se já revisou, será que eu revisei isso aqui? Será que revisei faz quanto tempo? Então, mantenha controle ali, que data que você estudou, que data que você revisou e do seu desempenho. Na mentoria, a gente faz tudo isso automatizado, né, dentro do painel do aluno, mas se você não tem esse recurso, vai ter que ser na mão, numa planilha do Excel, imprimir, né, algum tipo de controle de estudos. Mas faça, tá? Isso aqui vai ser muito importante para que você monitore seu desempenho ao longo do tempo e não se enrole com as revisões. Qual seria o melhor método de estudos, né? Eu preciso estudar, preciso fazer revisão. O que é o melhor a se fazer? Eu coloquei aqui que é o método CCC, tá? Primeiro, você tem que começar. Comece, não importa como, mesmo que seja com resumos, tá? Mas comece. Busque constância. Não adianta querer ficar procurando ali o melhor método de estudos, ficar só pesquisando e pesquisando e pesquisando e não colocar em prática. Então, vocês precisam começar a estudar e estudar todos os dias, ou pelo menos na maior parte dos dias. Então, segundo ponto aqui do método, buscar a constância. E terceiro, aí sim, melhoria contínua. Então, seja de começar, de constância e de melhoria contínua. Porque você não pode se estagnar, de fazer de uma maneira só e não evoluir. Porque senão daqui a 2, 3 meses, você vai olhar ali para o seu desempenho e vai falar, nossa, eu não evoluí, eu não melhorei, eu não estudei uma boa parte do edital e agora eu não sei o que eu faço. Então, a melhoria ela tem que ser contínua. Eu falei ali para você manter controle, né, das coisas que você tem feito, do seu desempenho. Então, você vai avaliar isso periodicamente e buscar melhorar, né, arrumar seus métodos de estudo, quem sabe aí, eventualmente, e pesquisar a fundo, né, ok, o resumo não funciona, não é a melhor estratégia, o que eu poderia usar no lugar do resumo? Quem sabe entrar na mentoria e aprender melhores técnicas. Mas você tem que buscar isso, né? Primeiro, ser constante, estudar, né, todos os dias, ou a maior parte dos dias,
e continuar melhorando, mas comece. Se você não começar, não adianta nada disso, não adianta ter feito um cronograma lindo, não adianta ter colocado a rotina ali no papel, se você não começar. Então, tem que começar. Vamos supor que você viu esse vídeo aqui, colocou tudo em prática, bonitinho, e conseguiu fechar o edital mantendo revisões. E aí, o que você faz, né? A gente sempre recomenda que os alunos, depois de fecharem o edital, entrem na fase de expansão. Alunos da mentoria, por exemplo, poderiam fazer isso na mentoria ouro, em que já é uma mentoria mais avançada, que o aluno pode escolher as matérias. E aí essa expansão seria incluir mais matérias que podem cair no concurso de perito de Pernambuco, mas que não estavam no último edital. Por exemplo, informática, né? Uma matéria que tem caído bastante nos concursos de perito e não caiu no último edital. Então, não se conforme em só fechar o último edital e pronto, ficar ali esperando que o novo edital venha assim. Então, a tendência é que os editais venham cada vez maiores, mais complexos, com mais matérias. Então, fechou o último edital bonitinho, com revisões, com bom desempenho, aí entra na fase de expansão, mas continue com as revisões do que você fechou do último edital. E para a prova discursiva, a gente já falou, né, como que ela vai se encaixar no cronograma, você vai tratar como uma matéria do seu cronograma. E aí aqui eu trouxe de forma bem enxuta as etapas de estudo para discursiva. Na mentoria, a gente tem aulas só para isso, então não tem como eu me aprofundar aqui, mas duas etapas principais do estudo para discursiva. O estudo da estrutura seria o primeiro, então você vai buscar saber o que é um estudo de caso, o que é uma questão dissertativa, como é que eu escrevo um estudo de caso, como é que eu começo, então vai buscar esse material aí. E depois você vai começar a executar e vai corrigir. Então, buscando temas de concursos anteriores, pacotes de professores que estão fazendo, prática livre, etc. E você vai executar e vai mandar para correção, de preferência, essas discursivas, que é muito importante, né, ter esse feedback se você está escrevendo da maneira que é esperado ou não. E aí, finalizo aqui falando da mentoria, que a gente está com mentoria aberta para perito criminal de Pernambuco aqui no mapa. Quais são os benefícios de quem entra na mentoria aí no pré-edital? Primeiro, não precisar se preocupar com organização de estudos, revisões e questões. Então, como eu falei, a gente precisa ter uma estratégia de estudos, né, para conseguir sair na frente da concorrência. Não dá para estudar só seguindo a ordem do edital ou na hora que dá. Isso tudo está dentro da mentoria, né? Então, a gente tem a parte do planejamento de estudos. Isso aqui é um exemplo, né, de cronograma ali, que fica bonitinho, com base na sua carga horária, o que tem que estudar, o que tem que revisar. As revisões são programadas automaticamente no cronograma. Então, dentro da mentoria, você não precisa se preocupar isso de, o que eu coloco, os pesos das matérias, que dia da semana eu reviso, tudo mais. Tá tudo bonitinho ali no cronograma. Outro benefício da mentoria, não perder tempo estudando o que não cai. Então, dentro do edital de perito criminal, tem várias coisas ali que raramente são cobradas em prova, ou se são cobradas muito superficialmente. E é importante, né, saber disso, ou pelo menos tentar descobrir isso ao longo dos estudos, das revisões. E na mentoria a gente facilita isso para os alunos, né, por meio do direcionamento. Então, cada tópico que entra ali no seu cronograma, que eu mostrei, de estudos, então vamos supor que tenha lá, hoje você vai estudar as provas, né, do direito processual penal. Aí você baixa esse guia de estudos ali na mentoria, que indica, né, o que é importante saber desse assunto para a prova de perito, e também a relevância para a sua prova. Então, mesmo antes de começar a estudar, mesmo sem nunca ter tido contato com o assunto, você tem esse guia de estudos aqui e já consegue direcionar ali a importância que você vai dar a cada tópico do edital e a cada parte, né, dentro desse assunto. E outro benefício também, aprender a estudar mais rápido e com mais resultados, né? Como eu falei, resumo furada para quem estuda para concursos. É cientificamente comprovado que resumos é uma das piores maneiras de aprendizado, uma das piores técnicas de memorização, e a gente usa técnicas com validação científica dentro da mentoria. Então, você vai aprender ali como estudar, como fazer revisões, tudo com base nos métodos de estudo ativo, vai aplicar isso e vai acompanhar esse seu desempenho. Lembre que eu falei que isso era automatizado dentro da plataforma. Vai acompanhar tudo isso ali no seu próprio painel e também com o auxílio do mentor perito criminal. Todos nós mentores da mentoria somos peritos criminais, que vai te auxiliar ali a olhar para esses dados e ver o que pode ser melhorado ainda, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos.
Então, a parte do aperfeiçoamento também está dentro da mentoria. Quais áreas que a gente está atendendo para perito de Pernambuco agora no pré-edital? Nós temos o plano de conhecimentos gerais. Então, para as áreas que a gente não atende das específicas, nós temos um plano ali em que a gente recebe os alunos que querem entrar na mentoria, querem melhorar o método de estudos, aprender técnicas que realmente funcionam, né? Saber economizar o tempo na parte de conhecimentos gerais. Então, aí tem só a parte de conhecimentos gerais, comuns a todas as áreas, para atender essa galera aí. E das áreas específicas, a gente tem a pessoal da química, farmácia e biologia e biomedicina. Aí esses planos aqui, dessas áreas, vão incluir tanto os conhecimentos gerais quanto os conhecimentos específicos. Vou deixar aqui bônus, né, lá nos comentários aqui do... Comentários não, na descrição do vídeo, além dos links para a mentoria, para quem se interessar em saber mais, link para o último edital de Pernambuco, e-book de organização dos estudos. Então, eu não gostei lá do quadro horário fixo, quero fazer de outra forma. A gente ensina outras formas aqui. E também o PDF do mapa mental aqui, para vocês conseguirem olhar com mais calma as informações que eu trouxe aqui e montar o planejamento de estudos de vocês. Quem quiser, então, já ter um planejamento feito com base nesses pesos, nesse direcionamento que eu falei aqui para vocês, será muito bem-vindo na mentoria. Já estamos com vários alunos aí trabalhando em pré-edital para o concurso de Pernambuco. E quando o concurso abrir, esses cronogramas vão ser atualizados sem nenhum custo para o pessoal que já está matriculado. Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixem o like aqui, se inscrevam no canal caso não tenham se inscrito ainda e deixem nos comentários qualquer dúvida que tiverem. Até mais e bons estudos!